Ok. Está tudo como ao aço. Cuidado agora. Boas companheiros, aqui para mais um vídeo a tirar as teias aqui à Suzuki. Este tópico é um tópico assim um bocado... vocês vão pensar que eu sou hate de Tenerés. Não sou hate de Tenerés, atenção. Até vou lançar dois tópicos, vou lançar dois vídeos, mas não é com o intuito do hate do Teneré. Primeiro é que denoto que vejo neste momento nas várias plataformas digitais de vendas de veículos, nomeadamente seja stands virtuais ou LX, custos justos, marketplaces do Facebook, etc, etc. Vejo N Tenerés à venda. Aquilo, se não é das motas, também posso ser eu que tenho a mania da perseguição. Eu vejo N de motas, N Tenerés à venda neste momento, e não é com 50 mil km, 60 mil km, 30 mil km, normalmente são motos com 7 mil, 10 mil, no máximo 12 mil, muitas com um ano, nem um ano, algumas com meia dúzia de meses. O que me leva a pensar, ou seja, eu não digo que a Teneré não seja uma boa moto, não digo o contrário. A Teneré é uma moto, tanto é que ela deve ser boa, e é boa, e vale-se porque a Yamaha vende-se milhentas delas, não é? Deve ser só a moto mais vendida da Yamaha. Tanto é que eles fazem, já fizeram para aí 20 modelos da Teneré, desde a Teneré normal, Rally, World Ride, Super Rally, Super Enduro, Super Saiyan, Mega não sei das quantas. Fazem tudo e mais alguma coisa da Teneré. A verdade é que esta publicidade toda e este marketing, isto juntamente com também muita gente a divulgar a moto e a dizer que se sente fascinado com a moto, e a dizer que a moto é espetacular e que não há melhor, isto e aquilo, muitas das vezes as pessoas vão o quê? Vão por aquilo, ou muito desta boa gente que tem as motas à venda neste momento, vai por aquilo que os outros dizem e por aquilo que veem, e que é expresso pela opinião de outras pessoas. Eu sempre que faço aqui um test drive, um dos focos que eu faço é que vocês não se fiem só naquilo que eu digo, porque eu tenho um tipo de estatura, estou habituado a um determinado estilo ergonómico de condução de determinadas motas, nomeadamente na minha, e quando eu vou fazer um test drive, por exemplo, uma Teneré, como eu fui à World Ride, por exemplo, a condução, a posição de condução é diferente, a maneira como eu chego ao chão é diferente, da maneira como eu sinto o peso da moto é diferente, e eu dou a minha opinião mediante isso, ok? Por exemplo, para mim, a Teneré, e acho que para, não sei, 80% das pessoas que utiliza a moto em contexto de estrada, principalmente, 80% ou 90% estradista, para mim a Teneré não é uma boa moto. Sendo ela a roll ride, sendo ela o que for, dá-lhe ali mais um bocado de autonomia, dá, mas a base
da Teneré por si só não é uma moto confortável, não é uma moto aprazível a nível de altura, que é uma moto muito alta, não é qualquer pessoa que a manuseia e que sentindo-se um bocadinho mais aflito em pisos irregulares, que vai ter facilidade em segurar a moto, porque é uma moto que tem 890 mm de altura, meu Deus. Qual é a moto hoje em dia consegue superar a Teneré a nível de altura do assento ao chão? Muito poucas mesmo, muito poucas. Aquilo deve ser o super sumo da altura das motas, mas aquela moto é feita com propósito, é isso que vocês têm que perceber. Por ser uma moto da moda, não tem que ser a vossa moto ideal. É isso que vocês têm que perceber. Por isso é que eu vos convido, não falta aí sítios a testar, inclusive a MJ Moreira tem lá as motas para testar. Pá, não sei, tem que deslocar a Barcelos? Tem. Aqui pela zona não estou a ver grandes stands a disponibilizar as motas para testar. Aqui na zona, quem diz na zona é na zona do Porto. Pá, eu tive que ir para Barcelos para testar a World Ride, por exemplo. Sentia curiosidade, toda a gente dizia mundos e fundos da moto, pá. E eu, fogo, a moto deve ser, acho que as pessoas não dizem aquilo só por dizer. Epá, eu acredito que a moto seja boa, para mim não. E vocês perguntam já, mas para ti não, porquê? Epá, porque para o uso que eu dou, a moto não serve. Simplesmente não presta a moto para mim. Eu, se gosto de fazer estradas, gosto de usar a moto num contexto diário, a moto não é boa para mim. E eu, como não gosto de desvirtuar as motas, ou seja, logo à partida tinha que lhe meter um kit de rebaixamento ou tinha que pedir para rebaixar, para ficar no mínimo ali na casa dos 860, 855, para eu me sentir minimamente confortável com a moto. Caso contrário, opá, eu não ia conseguir ou não me ia sentir à vontade na moto. Esse é o ponto número 1. Ponto número 2. Quem olha para a moto, vocês acham que aquilo é uma moto confortável? Com banco confortável, com suspensões confortáveis, ou com suspensões de gente andar com elas na estrada no dia a dia? Eu quando fui, eu até perguntei se aquilo estava afinado, sei lá, para modo esportivo ou o que é, porque eu sentia a suspensão demasiado dura. Pai, posso estar aí a ser criticado, mas a verdade é essa a minha realidade. Vocês não podem ir pelas modas e não podem ir, a meu ver, comprar uma moto de olhos cegos ou de olhos fechados. Tivemos aqui um percalço, ficámos sem bateria, tive que trocar a bateria. Ok. Pá, e é isso, porque eu de facto presencio há muitas Tenerés à venda. E pergunto-me qual será o motivo de Tenerés com pouco tempo, com poucos anos. Inclusive tenho uma história para vos contar. Aqui atrasado fui à Norbox. E isto para reforçar um bocadinho a minha, ou seja, o meu contexto daquilo de eu vos estar a contar aqui a minha ideia, não é? Eu fui à Norbox, fui lá ver umas motos, inclusive uma Chef Motos e não sei o que na altura. Que eu andava com algum interesse em tentar perceber realmente qual era a qualidade da Chef Motos e isso. Prontos, mas não é esse o ponto. Quando estava lá a falar lá com o Vítor Quintas, e entretanto o que é que foram lá entregar?
foram entregar exatamente uma Teneré 700. E o Vítor virou-se para mim e foi lá trocar por uma KTM de Enduro, pá, 390, ou o que é aquilo, mesmo própria para monte. Ou seja, o que me leva a entender que o fulano queria uma moto, o fulano tinha uma estatura relativamente baixa, por aquilo que eu vi. Quer dizer, foi iludido na Teneré, ou porque ouviu, ou porque alguém lhe disse, ou seja, pelo que foi, e chegou à conclusão que aquela moto para andar no meio do monte era um espetáculo, mas que possivelmente até nem teria grande experiência. E então a moto com meia dúzia de quilómetros, nem um ano, opá, foi lá deixar a moto seminova, o dinheiro que ele perdeu naquela moto para ir buscar uma moto depois de enduro, ou semi-enduro, ou o que foi, porque era uma moto. E nós ficámos a questionar, opá, não sei qual foi a ideia. Às vezes as pessoas tomam iniciativas de impulso e quando dão fé do tiro, pá, já do tiro no pé já vão tarde, já fizeram um negócio, já têm a moto em casa e chegam à conclusão que realmente não é aquilo ideal. Por isso, mais uma vez, venho-vos aqui reforçar a ideia. Vocês experimentem as motas, idealizem ou tentem compreender qual é o uso que vocês vão dar à moto, para que depois vocês não se arrependam da compra. Por exemplo, uma Teneré, por exemplo, para mim era impossível andar com a minha esposa, que ela ia sofrer horrores naquilo, porque se para o próprio passageiro aquilo não é das motas mais confortáveis, para o penduro eu nem quero imaginar. Pá, deve ser super desagradável. Estão a perceber? Pá, vocês têm que fazer essa logística, tentar perceber para que é que vocês querem a moto, com que finalidade é que querem a moto, ver essas nuances todas e não se fiarem por aquilo que a gente diz aqui no motoblog. Vocês vão testar a moto, pá, pode não ser perto da vossa casa, pá, desloquem-se meia dúzia de quilómetros, como eu fiz, pá, fiz 60 quilómetros para ir a Barcelos, para ir ter a noção real do que é a moto, porque toda a gente dizia fundos imundos, e acredito, mais uma vez reforço, pode ser fundos imundos para determinados aficionados daquela moto, para mim não serve, para mim aquela moto simplesmente não presta, porque não me confere aquilo que eu procuro numa moto, que é uma moto que me permita fazer um pouquinho de fora de estrada, coisa muito leve, que me confira conforto, que me confira à vontade a nível de altura, que me confira à vontade a nível de gravidade, de centro de gravidade da moto, que me confira uma altura boa para eu poder chegar com os pés bem ao chão. Pá, a moto tem que te dar essa à vontade. Caso a moto não te dê essa à vontade, esquece, não é moto para ti, não é moto para ti, ok, companheiros? Pá, já me estou aqui a alargar, pá, espero que tenham gostado do vídeo. Mas quem diz a Teneré diz outra moto qualquer, ok? Isto não é específico. Isto foi porque eu me foquei, ou até se calhar porque o Facebook e outras redes sociais, a gente uma vez, ou por clicar uma vez em determinada moto, elas começam-nos a aparecer N de vezes, ou tudo que esteja na net à venda começa-nos a aparecer. Também funciona assim um bocadinho o algoritmo da Google e do Facebook e dessas porcarias todas, pá. Mas a verdade é que eu tenho constatado isso, pá, mas quem vos alerta para esta situação da Teneré, pá, para qualquer tipo de moto, por exemplo, se for uma moto super, uma R, vocês têm vida para andar numa R, pá, vocês têm que fazer essa avaliação. Por exemplo, já são motos que também não existe muito para testar,
Opá, mas vocês têm que fazer essa avaliação por vocês próprios, a ver se realmente é aquilo que querem, se estão dispostos a... Opá, é o que é. Acima de tudo, vocês têm que ter consciência daquilo que estão a comprar e o que é que a moto tem de bom para vos oferecer e o que tem de mau. Se vocês forem iludidos que aquilo é só coisas boas, então pá, está o Carlos de Tornado, vai-vos sair o tiro pela culatra. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like, subscrevam e tchauzinho.